Uniclac. Olá, amigos do LAC Concurso, estamos aqui para mais uma aula de Geografia Regional, Geografia do Mato Grosso, professor Marcelo com vocês. E dando continuidade à parte do quadro físico, vamos para a vegetação Pantanal Mato Grossense. Tá joia? Então vamos lá. Pessoal, perdão, se nós pegarmos o mapinha dos biomas de Mato Grosso, dos biomas, mas aí colocando o que é floresta, cerrado e Pantanal. Lembrando que o Pantanal é um tipo de vegetação, mas não é um domínio. Lembra aquela diferenciação que a gente fez? Tipo de vegetação é uma coisa, domínio morfoclimático é outra, certo? E quando a gente coloca aqui, ó, bioma floresta, você sabe muito bem que aqui você tem a Amazônia e você tem a faixa de transição, que também é florestada, tá? Então, como bioma, o Pantanal pega aproximadamente 6,8% de toda a extensão territorial de Mato Grosso. Certo? Beleza? E vocês estão vendo muito bem que ele está localizado aqui no sudoeste do estado. Certo? Sudoeste do estado. É a localização dele. Tá? E como vocês sabem muito bem, moçada, o Pantanal Mato Grossense, ele não é Mato Grossense só. Vamos lá, isso aí tem que ficar até bem claro, para não gerar nenhuma celeuma, e pelo amor de Deus, eu acho que essa coisa de nós e o pessoal de Mato Grosso do Sul, nossos irmãos aí, pô, o pessoal que foi desmembrado daqui, a gente não tem que ficar se detestando e se agredindo, para com isso. Mas é porque muitas vezes o pessoal lá do Sul fica muito chateado, porque quando a turma faz matérias, reportagens sobre o Pantanal, e muitas vezes em regiões como Bonito, para a região de Niacolândia ou de Aquidauana, sei lá, Pantanal, sei lá, para onde for, a turma coloca na chamada da matéria Pantanal Mato Grossense. E nós sabemos que é Pantanal Sul Mato Grossense, certo? Então, ele é compartilhado pelos dois estados, certo? É sudoeste de Mato Grosso, noroeste, oeste do Mato Grosso do Sul. E vocês sabem muito bem que é 1/3 aqui, 2/3 aqui, certo? Da área total dele no Brasil, 1/3 em Mato Grosso, 2/3 no Mato Grosso do Sul. A maior parte do Pantanal no Brasil é sul Mato Grossense. Como vocês se lembram muito bem, moçada, é um prolongamento da planície do Chaco dentro do território brasileiro. É um prolongamento da planície do Chaco dentro do território brasileiro. É uma planície sedimentar da era Cenozoico, período quaternário. Todos vocês se lembram, eu falei para vocês na aula de relevo, certo? Que nós usamos o termo Pantanal, paraguaios, bolivianos e argentinos usam a expressão Chaco, certo? Que significa terra de caça, no idioma quechua. E dentro do Brasil, a área aproximada é de aproximadamente 150 mil quilômetros quadrados. Aproximadamente 150 mil, certo? 2/3 no Mato Grosso do Sul, 1/3 aqui. O clima é o semelhante ao nosso, é um clima tropical continental ou semiúmido, verão chuvoso, inverno seco, certo? E drenado pela bacia do Rio Paraguai, certo? Os rios da bacia do Rio Paraguai são os rios pantaneiros, são aqueles que convergem para o Pantanal Mato Grossense. Vocês sabem muito bem que no Pantanal Mato Grossense você tem algumas expressões que são muito peculiares da região. Por exemplo, o que é uma cordilheira? Pessoal, cordilheira no Pantanal Mato Grossense é uma hipérbole, é um exagero, certo? Porque nós estamos falando de uma planície onde as áreas mais altas têm estourando 200, 300 metros acima do nível do mar, certo? Mas para os pantaneiros, cordilheira é a área mais alta do Pantanal onde a água não chega. Então é para lá que geralmente o pessoal leva o gado durante o período da cheia.
certo? É um exagero, mas é a denominação que a turma usa. Aí, quando vem o período da seca, a vazante, a turma traz o gado de volta para pastar, certo? Beleza? O que é um coricho? No Pantanal, coricho é um pequeno canal que liga um rio a uma baía a outra baía. São pequenos canais de água que fazem essa interligação. E as baías são as lagoas pantaneiras. Agora veja bem, moçada, essas aqui que você está vendo na foto, essas aqui são lagoas de pequena dimensão. Pequena dimensão, certo? Provavelmente todas elas aqui, você está vendo aqui, ó, por favor, essas aqui já estão secas aqui, ó. Essa aqui já secou, essa aqui está secando, essa aqui já secou, essa aqui já secou, certo? Agora, provavelmente todas elas irão secar. Elas secam durante o período da estiagem. Agora, vocês sabem muito bem que nós temos algumas baías, algumas lagoas, baías de maior extensão, notadamente aqui perto de Cuiabá, em Barão de Melgaço, Mariana, Chacororé, são duas baías grandes, certo? De maior extensão, que dificilmente secam, certo? Então aí você tem uma lâmina d'água bem mais extensa. Ou então mais lá para dentro, no Pantanal, indo mais para o lado da fronteira com a Bolívia, mais lá para perto, Uberaba, Gaíva, Mandioré, são lagoas, são baías de maior extensão, certo? Então é muito comum a presença delas no Pantanal também, porque é a mais típica planície brasileira. Quando vem o período da chuva, o período das águas, cerca de 80% dele vai para baixo d'água. É uma das maiores planícies alagáveis do mundo, certo? Patrimônio da humanidade, de acordo com a Unesco, certo? Pela ONU. É patrimônio da humanidade. Agora, pessoal, em termos de vegetação, o Pantanal, vocês se lembram muito bem, tipo de vegetação é uma coisa, domínio morfoclimático é outra. Por que o Pantanal mato-grossense não pode ser considerado um domínio? Vocês se lembram? Por quê? Ele tem um tipo de estrutura geológica definida, predominante? Tem, é uma bacia sedimentar. Ele tem um tipo de relevo predominante? Tem, ele é uma planície. Ele tem um tipo de clima predominante? Tem, é o clima tropical típico ou tropical continental ou tropical semiúmido de verão chuvoso e inverno seco. Então, por que ele não é um domínio? Aí é que pega, é na hora da vegetação. É na hora da vegetação. O Pantanal é um grande mosaico de vegetação. Certo? É um mosaico, como se fosse uma colcha de retalhos. Dentro do Pantanal você tem áreas florestadas, você tem área de campos nativos, você tem vegetação hidrófila, certo? Aquática, Aguapé, Vitória Régia. Você tem vegetação de savana, que seria o cerrado, trechos mais parecidos com o cerrado. Então o Pantanal, ele é um grande mosaico de vegetação. Ele é como se fosse um apanhado de vários tipos de vegetação que você encontra em outras regiões do país. Então, para você ter uma ideia, olha só, para o IBGE, certo? E para o pessoal estudioso, tá? Esse aqui é pesquisador, certo? Silva. Os tipos de vegetação ou fitofisionomia, fito do grego phyton, planta, certo? Fisionomia do Pantanal são essas aqui. E aqui, entre parênteses, as denominações regionais. Aí, ó, você tem floresta estacional semidecidual, floresta estacional semidecidual de terras baixas, savana florestada, savana arborizada, savana parque, savana gramíneo lenhosa, savana estépica florestada, savana estépica parque, sistema edáfico de primeira ocupação e vegetação com influência fluvial lacustre. Tá aqui, ó. Todos esses tipos de vegetação. Pessoal, por favor, eu não vou pedir para você decorar isso aqui. Não vou pedir, claro que não. Só estou colocando para você por que nós colocamos o Pantanal mato-grossense como um complexo vegetal. Porque geralmente quando a gente pergunta para uma pessoa, escuta, ou fala para uma pessoa, escuta, resolve esse problema de matemática para mim. Ah, mas ele é muito complexo. Qual é a primeira ideia que você tem? Ah, se o cara falou que é complexo, é que é muito difícil. Tudo bem. E por que o problema é difícil? Marcelo, porque se ele é complexo, é porque ele envolve muitas variáveis.
Então ele é complexo. Então quando você fala que o Pantanal, quando nós falamos que o Pantanal é um complexo vegetal, é porque ele tem vários tipos de vegetação dentro dele, concorrendo dentro dele, certo? Só que aí eu queria puxar para uma questão que já caiu em concurso, tá? Eu não coloquei aqui no final, mas tudo bem, mas já caiu em concurso. Por favor, se por acaso numa questão, em termos de fitofisionomia, quer dizer, a fisionomia da vegetação, for solicitado a você responder qual seria, dentre os vários tipos de vegetação que aparecem dentro do Pantanal, aquele que tem uma certa predominância ou uma denominação mais comum, meu querido, sem sombra de dúvida, você coloca a expressão savana. 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 Não porque seja necessariamente o cerrado típico, o cerrado stricto sensu, ou lato sensu, perdão. Não, mas é porque a expressão savana ou vegetação savânica, ela aparece muito na classificação fitofisionômica do Pantanal. Então você percebe que dos nomes que aparecem aqui, a savana é o que aparece em maior profusão. Agora, significa que todos esses tipos aqui de savana são iguais? De maneira nenhuma. Eles são diferentes. Mas, fitofisionomicamente falando, é o tipo de vegetação que mais aparece dentro do Pantanal. Se bem que você também tem área florestada, você tem área de campos nativos. Você tem, certo? Beleza? Então, por isso é que nós consideramos o Pantanal um complexo vegetal. Só que aí tem um outro critério, não é que é um outro critério, uma outra abordagem, certo? Do Screaming Dias, tá? E qual é a distinção que eles fazem? Dentro do Pantanal, você tem basicamente duas áreas. Qual é? É o Pantanal sensu stricto, que é aquela região que é forte influenciada pela inundação. E o Pantanal sensu lato, que são as regiões que não são influenciadas pela inundação periódica. Então, quando o pessoal fala no Pantanal, num senso mais estrito, é a área alagável. Quando o pessoal fala do Pantanal num senso mais abrangente, você pega também as áreas que não são sujeitas à inundação, certo? Mas é um bioma riquíssimo, como eu disse, patrimônio ecológico da humanidade pela Unesco, certo? Patrimônio natural pela Unesco, e 1/3 dele está dentro do território do Mato Grosso, na porção sudoeste do estado. Lembrando que é um prolongamento da planície do Chaco dentro do nosso território, certo? Agora, vem enfrentando alguns problemas ambientais sérios, certo? Aqui eu coloquei, só elenquei para vocês, tranquilos. Entre eles, desmatamento para produção de carvão com destruição da vegetação nativa, você tem esse problema. Pesca e caça predatória é problema ambiental. Garimpo de ouro e pedras preciosas no entorno, porque gera erosão, assoreamento, contaminação, principalmente com mercúrio, certo? Beleza? O turismo descontrolado que produz o lixo. O esgoto urbano das cidades do entorno, e aí nós podemos incluir Cuiabá e Várzea Grande. É triste falar isso, moçada, mas uma das maiores ameaças ao Pantanal mato-grossense é a quantidade de esgoto que a gente joga no rio Cuiabá aqui, sem nenhum tipo de tratamento. E o lixo também. Certo? Isso é muito triste. Infelizmente está acontecendo. Tá? Construção de pequenas centrais hidrelétricas nos rios da Bacia do Paraguai. Para você ter uma ideia, a gente vai abordar em hidrografia. Na Bacia do Alto Paraguai, existem 23 PCHs em operação e 28 projetos, certo? E isso afeta o ciclo das águas, tá? Contaminação das águas fluviais com agrotóxico, porque são os rios que estão no entorno, rios como Sepotuba, rios como Jauru, rios como São Lourenço, o Rio Vermelho lá de Rondonópolis, todos eles estão em áreas, passam por áreas de lavoura, que geralmente pode ter pulverização e aplicação de agrotóxico, e eles correm para o Pantanal, certo? Beleza? A implantação de usinas de açúcar e álcool no entorno,
principalmente por causa do vinhoto, a vinhaça, que é um resíduo muito tóxico, certo? E também tem o problema do desmatamento para você formar a lavoura de cana. Inclusive, nesse caso, não aconteceu aqui, certo? Mas tem até um episódio, vou colocar dessa maneira, muito tocante, dramático até, que foi há alguns anos atrás, quando o governo do Mato Grosso do Sul colocou na Assembleia Legislativa do Estado um projeto para autorizar a implantação de usinas de açúcar e álcool no Pantanal, no seu entorno, certo? Um ambientalista, um senhor lá de Campo Grande, Francisco Anselmo, o cara se suicidou na via pública. O cara se suicidou contra o projeto. Mas isso gerou uma comoção enorme, vocês podem até pesquisar. Tem um ato extremo, né, de amor ao Pantanal, de amor à natureza, justamente para sensibilizar o pessoal quanto à ameaça que isso pode provocar para o bioma. Lembrando que o Pantanal Mato-Grossense é um dos biomas mais conservados do Brasil. Apesar de ter todas essas ameaças, queimada também, você poderia colocar aqui, apesar de tudo isso, é um dos biomas mais conservados ainda no território brasileiro, certo? Agora, todas essas aqui são questões ambientais pertinentes ao Pantanal Mato-Grossense. Tá certo? Beleza? Então, em relação ao Pantanal, é uma parte mais, certo, reduzida, perdão, tranquilinha, mais fácil, porque não é um domínio morfoclimático, mas a gente abordou algumas características dele aqui, principalmente quanto à questão da cobertura vegetal, que é um complexo vegetal, como vocês viram, formado por vários tipos de vegetação que concorrem no mesmo espaço. Tá certo? Beleza? Muito bem. Bom, vamos lá para praticar. Olha só. Sobre o Pantanal Mato-Grossense, julgue os itens a seguir. Vamos lá. O Pantanal Mato-Grossense é a parte brasileira de um imenso planalto rodeado de terras baixas, localizado na parte nordeste da América do Sul. O Pantanal abrange também áreas de vários países vizinhos, Bolívia, Paraguai e Argentina. Nesses países recebe a denominação de Chaco. O clima predominante do Pantanal é o equatorial. As chuvas ocorrem durante o ano todo. No Pantanal predomina a pecuária extensiva. O gado fica solto em fazendas enormes, alimentando-se de pastagem natural. A vegetação do Pantanal não é parecida com nenhuma outra do Brasil. Ela é uma mistura de diversas vegetações que aparecem em diferentes regiões do país. Muito bem, vamos lá. Primeiro item, moçada, verdadeiro ou falso? Gente, absolutamente falso. Pelo amor de Deus, Pantanal é um imenso planalto, certo? Localizado no Nordeste, ele está no centro, na parte central, mais da América do Sul. E é uma planície aluvial, certo? Segunda lacuna, Pantanal abrange outros países, como Bolívia, Paraguai e Argentina. Nesses países recebe o nome de Chaco. Correto, certinho, sem problema nenhum. É uma planície, aparece em outros países e tem um nome diferente lá. O clima predominante do Pantanal é o equatorial. As chuvas ocorrem falso. O clima é do tipo tropical típico, ou tropical continental, ou tropical semiúmido, que é o de verão chuvoso e inverno seco. É o mesmo clima que de Cuiabá, certo? De boa parte do estado de Mato Grosso. No Pantanal predomina a pecuária extensiva. O gado fica solto em fazendas enormes, alimentando-se de pastagem natural. Verdadeiro. Certo, é verdadeiro. O Pantanal é uma área plana, tem água, capim nativo, qualquer lugar melhor que esse para criar boi. Maravilha, tá certinho. A vegetação do Pantanal não é parecida com nenhuma outra do Brasil. Ela é uma mistura de diversas vegetações que aparecem em diferentes regiões do país. Corretíssimo. Por isso que é um complexo vegetal, é um mosaico de vegetação. Certo? Beleza? Muito bem. Vamos lá. Pantanal Mato-Grossense é uma das maiores planícies de inundação existentes na superfície terrestre. Sua localização geográfica é de particular interesse, pois representa o elo de ligação entre o Cerrado, o Chaco e a região amazônica. Aqui não só na Bolívia, né? Você pode botar também Paraguai e Argentina. Se bem que a Argentina não faz fronteira com o Brasil. Nesse ponto. Identificando-se mais ou menos com a bacia do Alto Paraguai. Com relação a esse tema, analise as afirmações a seguir.
A vegetação dominante no Pantanal é enquadrada na categoria de xerófila, adaptada, portanto, aos elevados índices de umidade na região. Mas eu não estou entendendo. Xerófila, meu querido, todas as vezes que você encontrar essa expressão, xerófila, ou xerófita, ou xeromórfica, automaticamente você vai se lembrar do quê? Cacto. Cacto aqui é caatinga, semiárido do Nordeste. Isso você não vai encontrar no Pantanal. Porque vegetação xerófita, cacto, é adaptada a clima seco, não a área de grande umidade. Falso, beleza? 1. Os solos do Pantanal apresentam limitações à lavoura, pois na planície predominam lateritas e solos alagáveis de baixa fertilidade. Pessoal, essa é uma afirmação falsa. Solo laterítico predomina no cerrado. Você se lembra que laterita é pedra canga. A gente estudou isso em domínio do cerrado, certo? É pedra canga, é aquela incrustação ferruginosa. E isso não aparece no Pantanal, certo? Beleza? 2. O ambiente do Pantanal, por ser periodicamente inundado, apresenta uma baixa produtividade biológica e uma pequena diversidade de fauna. Falso, moçada. O ecossistema é riquíssimo, tem uma diversidade muito grande, certo? Por isso que é patrimônio ecológico, patrimônio natural da humanidade. 3. Algumas atividades antrópicas. Marcelo, antrópica? O que é isso? Meu querido, caro acadêmico, tocado concursando. Acadêmico é uma turma de cursinho. Meu querido concursando, todas as vezes que você encontrar essa palavra antropo, automaticamente você vai lembrar do quê? Ser humano. Ser humano. Pronto. Antropocentrismo, certo? Antrópica, tá? Pelo amor de Deus, moçada. Se o cara está falando que a atividade antrópica é atividade humana. Algumas atividades antrópicas vêm causando impactos ambientais na área, principalmente o garimpo, a caça, a pesca e as atividades agropecuárias. Corretíssimo. Verdadeiro. Falou nada de errado, simplesinho, português correto. 4. Toda a região do Pantanal está inserida num domínio climático equatorial, sem estação seca propriamente dita. Falso, moçada. O clima do Pantanal é tropical, equatorial é da Amazônia, certo? Tudo bem? Questão facinha, gabaritada, sem problema. Aí, olha só. Esse importante bioma tem passado por transformações lentas, mas significativas nas últimas décadas. A caça ilegal, a pesca predatória, o turismo e a expansão urbana têm acelerado estas transformações. A ocupação desordenada das regiões mais altas, onde nasce a maioria dos rios, é o risco mais grave. A agricultura indiscriminada está provocando erosão do solo, além de contaminá-lo com o uso excessivo de agrotóxicos. O resultado da destruição do solo é o assoreamento dos rios. Isso aqui é uma questão da Fundação Getúlio Vargas. Os problemas descritos referem-se ao bioma. Pessoal, caça ilegal, pesca predatória. Os rios nascem nas áreas mais altas, então esse bioma está numa área mais baixa. A agricultura contaminando o solo e provocando assoreamento. Mata Atlântica, Caatinga, Campos, Floresta Amazônica ou Pantanal Mato Grossense? Qual deles? Ô Marcelo, peraí, vamos falar sério. Não poderia ser Floresta Amazônica? Pessoal, Floresta Amazônica com expansão urbana? Eu acho que não, porque a expansão urbana tem sido mais intensa no entorno do Pantanal. Além do mais, pesca predatória muito mais intensa aqui do que na Amazônia, certo? Então, o gabarito dessa questão da Fundação Getúlio Vargas, Pantanal Mato Grossense, certo? Beleza? Como você vê, é uma questão fácil para ser resolvida e que cai num dos vestibulares mais concorridos do Brasil. Tá joia? Moçada,
A aula do Pantanal é uma aula mais curtinha, porque, como eu falei para vocês, não é um domínio morfoclimático, então a gente fica mais restrito à questão da vegetação para caracterizá-lo como um complexo e não como um domínio, diferente do Cerrado e da Amazônia, que foram duas aulas mais extensas. A gente teve uma abordagem mais específica e mais aprofundada sobre o que acontece em cada um desses biomas, com todas as suas características. Tá ok? Beleza? Moçada, valeu. Vejo vocês na próxima aula. Ainda vamos fazer o quadro físico com hidrografia para fechar. Tudo bem? Pessoal, um grande abraço a todos e até a próxima. Clic-clac.